É essa história, não é? Aí ela sempre está na escola, né? A gente convida ela antes também, não tinha mais essa valorização das professoras que passaram na comunidade, porque começaram a trazer pessoas da cidade para ensinar na comunidade e ela foi ficando de fora. Quando a gente voltou, aí começou a valorizar. Até ela muitas vezes ela ficava assim, né? Eu fiquei espantada, Maria Isabel. Quando a escola foi reinaugurada, os estudantes fizeram uns poemas para ela. E ela não teve coragem de ir lá ouvir. Não é por questão política, de oposição também. Né? E ela não foi. Mas aí, quando tinha levado um carro de som para a comunidade, ela ouviu lá na casa dela. Aí tinha um poema, hoje tem na escola, os estudantes. Isso foi a primeira homenagem feita dos estudantes que foram dela e que estão na escola hoje. E na época eram 4 professoras, todas 4 tinham sido estudantes dela. E por questão política ela não tinha ido lá ver essa homenagem, né? Mas ela terminou ouvindo da casa dela. Sentou no terreiro e se emocionou, né, na época. E os estudantes falavam muito bem. Eu lembro de uma que dizia assim, começou com muito desafio, passou pela proformação, passou em Conceição com proformação. E com muita emoção, aí por aí, né, falando Maria de Lourdes, Maria Isabel, e ela se emocionou, terminou indo lá na escola. Pronto, e hoje ela já se sente mais à vontade na escola. A gente ampliou uma foto dela, colocou lá na escola, ela dizia, pra que essa foto feia aí, né, nos espaços da escola? E todas as atividades que a gente faz, sempre está colocando ela também. Porque também é difícil você hoje estar com uma pessoa que própria conta a história de quando fundou a escola. Ela trabalhava num espaço escolar que era o quê? A casa dela. Uma casa de taipa, um banquinho ao redor, outros estudantes sentavam no chão. E com todo desafio ela alfabetizou assim mesmo esses alunos, do jeito dela. E é difícil. A pessoa ainda está para contar a história. Porque o caso dela, ela ainda está lá contando. Como foi que surgiu? Há pouco tempo eu fazia entrevista com ela, junto com o João. E era tudo que a gente queria saber, ela tinha resposta. Que é diferente de quando a gente foi pesquisar a história da Paula. Porque eu precisava pegar um pedaço aqui, um pedaço ali. E não, e a história da escola Bevina de Simão, ela sabia toda a história. Aí a gente registrou isso e hoje trabalha com os outros estudantes, os que estão chegando e os que vão passando pela escola. Né? E quando eu vinha para a escola, eu vinha pensando, né? Depois que eu essa parte, eu vou dizer, meu marido vinha meio chateado porque queria assistir o jogo. E eu vinha reservado e ele vinha para um lado e eu para o outro. E aí eu vinha pensando, o povo diz, a educação lá de Conceição é igual às outras. Hoje, né? Tem merenda, tem transporte. E depois eu pensando também, e se não tivesse tido essa força de vontade da comunidade, será que estava onde está hoje? Né? Eu posso só dizer porque vocês têm parceria, é porque vocês fazem isso, é porque vocês fazem, mas por quê? Porque também a comunidade vai buscar e principalmente aceita quem vem. Né? Aceita, abre os braços para quem quer ajudar. Onde a maioria das outras escolas, quando chega uma pessoa que tem interesse de ajudar, fica com mal vontade, está cansado, que já foi dormir. A gente até viu um exemplo há pouco, não foi ótimo lá na reunião. Professor, porque eu já participei de uma ONG, já estou cansado, isso não está interessante para mim, sabendo que realmente a gente está aprendendo também lá. Porque a gente já pegou as coisas do jeito que está. E ainda não está bom. E aí é onde a gente leva uma muitas vezes que são cheios de direitos, que já tem isso, ainda quer mais. Porque ainda não está bom, não pode dizer que já está bom, né? E, assim, ao longo do tempo também vai mudando o significado, né, da educação. Eu não sou tão velha, eu não sou mais criança também, mas no meu tempo, na minha infância, eu ia para a escola e meus irmãos todos, e acredito que a maioria de vocês também passavam por isso. E o discurso, a função da escola era a gente aprender o nome, assinar o nome para votar, as meninas,
E os meninos era para ir para São Paulo, virar documento para ir para São Paulo. Então não tinha significado. A gente só tinha essas duas coisas para se fazer, que era a função da escola, era essa, e era o que era passado para a gente. Então, meu pai, muitas vezes, ele impedia da gente ir para a escola, porque ele dizia assim, não, tem o trabalho da roça ainda para fazer, e a professora está ganhando o dela, e mesmo você já sabe fazer seu nome, porque era a função da escola, era essa. Então, eu já tinha atingido o objetivo. Então, e aí, quando as pessoas hoje querem mais escola, querem que os filhos aprendam, querem que se desenvolvam, querem que conquiste os seus direitos, então, é diferente. Como a gente, qual a função da escola até certo tempo e qual a função da escola que a comunidade quer hoje nos dias de hoje, cobra que ela seja, que ela assuma hoje o seu papel na sociedade de Conceição dos Crioulos. Tá certo. A escola, a educação na nossa comunidade. Hoje, assim como tem pessoas que dizem que a educação em Conceição é igual ao campo, não sei o quê, mas a gente quer saber o que é educação diferenciada. Mas assim, mesmo na escola professor José Mendes, que iniciou em 95, eu fui professora, comecei a ensinar lá em 96. E a gente tinha bastante dificuldade. Se naquela época a gente fosse uma escola igual às outras escolas, a gente tinha fechado as portas, porque não tinha material. E a gente fez várias campanhas para conseguir material. E eram livros, jornais, e a gente não pensava assim, que era um livro novo, alguma coisa. E a gente trabalhou dessa forma. Eu trabalhava com várias disciplinas também, trabalhei com história e fiz trabalho com alunos e alunas em relação à pesquisa do nome dos sítios, né? Eu tenho hoje ainda nos meus arquivos os nomes dos primeiros alunos da escola que a gente ia fazer. Prometi um dia que ia fazer um livro em relação a isso, mas eu tenho guardado o material, o nome de todos os alunos, 95, 96. E eles dizendo qual o nome, por que o nome Sítio Palma, por que o nome Rodeador, por que o nome Canoa, por que o nome Poço da Pedra, né? Vários sítios que tem na comunidade. E isso servia de material para a gente fazer a apresentação, né? E ali, dentro daquele trabalho todo, a gente via o que era que tinha também de arte, de todas as coisas que tem possíveis na comunidade. A gente percebia naquele momento, eles fazendo levantamento de pessoas que trabalhavam com a história da comunidade em relação à produção de artes, as pessoas que eram artistas na comunidade, né? Então, a gente valorizava muito isso. Não trabalhava voltada só para, se tivesse o livro, a gente trabalhava, se não tivesse, a gente ia parar. Mas a gente buscava produzir o nosso material. Eu acho que isso foi uma das coisas que fez com que os alunos daquela época, eu consigo dizer que era diferente dos alunos de hoje. Porque sentia mais empenho, mais vontade. Não que seja que aquele período fosse um período bom e hoje, né? Mas assim, a gente via a questão das dificuldades numas coisas e mais facilidade para outras. Era mais dificuldades para os alunos chegar na escola, mas era mais facilidade para que os alunos saíssem e entrevistar as pessoas na comunidade com mais garra, assim, querendo mesmo. Uma das coisas que até hoje Keika se lamenta, se ela tivesse aqui, era muito bom que ela tivesse, para comentar, que em relação ao trabalho que a gente está fazendo de levantamento dos pés de embuzeiro, para contar a história na arte, para a gente fazer almofada com o nome, né? E assim, ela falando que hoje percebe que os alunos tem alguns que a gente sabe que a mãe dele ou a mãe dela sabe por que o nome daquele embuzeiro. E a aluna diz, não sei, não conheço ninguém que saiba. E naquela época, quando a gente falasse qualquer tema, os alunos, quando já era falando, já era querendo se levantar para poder ir e trazer um material que dá, assim, dá para a pessoa perceber que era um trabalho, né? Mas
Eu acho que assim, mesmo sendo, não é todo mundo, e na comunidade a gente tem muitas coisas para a gente trabalhar e mostrar o nosso trabalho através das coisas que temos na comunidade. Fazer história em relação aos periguzeiros, o próprio Caldeirão dos Ossos, ali tem história para tudo, tem aula para tudo ali, para todas as disciplinas. Todas as disciplinas a gente tem ali no Caldeirão dos Ossos para ser trabalhado. Então a gente tem muito material fora, temos dentro da escola, temos muito material fora da escola, né? Dentro da comunidade. Então a gente tem isso para a gente estar buscando mais em relação a diferenciar. Né? Lembrando, assim, na fala de Diva, né? Aí eu lembrei de uma pesquisa que eu estou fazendo, né, para o meu TCC. Eu lembrei de uma fala, eu não posso dizer, não posso, assim, a pessoa não me autorizou ainda a falar, publicar ainda. Estou esperando ele, porque eu não posso escrever uma coisa que a pessoa ainda não me autorizou. Então que ele ainda está com a pesquisa ainda para. Eu estou esperando, né? Porque eu preciso. Mas assim, mas ele fala muito, né, das professoras de antes, como era a escola de antigamente, como é a escola de hoje, né? E tem algumas coisas que ele coloca, né, que eu achei muito forte, né? E hoje, antigamente, ele fala na história da palmatória, né, que tinha a professora que ela chegava com o aluno e largava a palmatória mesmo na mão do aluno, e aquele aluno ali, ele aprendia rapidamente, né, e hoje você pode dar várias palmatórias que o aluno não está nem aí, né. E aí ele dizia que hoje a escola ela tem uma importância muito grande para a gente, né, e tem muita gente que não acredita, né, que faz de conta, né, e as crianças já podem estar pesquisando a sua história, estar publicando a sua história e ser protagonista dos seus livros, dos seus DVDs. A gente tem aí as coisas, né, que as crianças mesmo é quem faz. E ele elogia muito esse nosso jeito de caminhar dentro da escola, né, porque a escola ela está lá nas quatro paredes, mas a escola ela está fora das quatro paredes também. E isso é muito importante. Tem professores que observam muito, tem professora que vai para a fazenda, que vai para debaixo de um pé de árvore, debaixo de um pé de embuzeiro, que conta a história daquele local para as crianças, que as crianças vão lá, perguntam às pessoas. E isso é importante para a gente, isso é importante para as crianças, né? E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? E ele disse assim: ó, minha filha, eu não posso dizer para a senhora não, para minha filha, eu não posso dizer para minha filha que eu aprendi fácil, porque eu não aprendi, eu sofri muito, meu pai me batia, a professora dava palmatória na minha mão, eu sofri muito, mas eu não aprendi, porque eu estou aqui, eu não terminei meu estudo, e hoje eu pelejo com meus filhos, os meus filhos, tem filhos dele que está formado, que é professor dentro da escola, que ele apanhou, que não precisou apanhar, que aprendeu. Então assim, ele disse, nós somos pessoas guerreiras, nós somos pessoas lutadoras, e a gente conseguiu muita coisa, né, com essa nossa caminhada. Eu não posso, né? Então, assim, acho que ele lembrou muito de quando a escola tinha 2 recessos, né? E tinha um recesso em junho e tinha um recesso em agosto. Então não dava para você ter 2 recessos em um ano só. Né? Então, enfim, ele fala muito do calendário, da questão religiosa, né, que é a festa de agosto, que é a festa de dezembro, mas ele fala, tem muita coisa que para ele tinha que
ser mais, como é que se diz? Que é a questão da festa da padroeira, que a gente é mais em agosto, que tem muita gente, que as pessoas vêm, que a escola está lá sem ter aula e todo mundo festeja. Quando é em dezembro, a gente está na sala de aula, os alunos estão na sala de aula, quando geralmente não estão mais aula, não tem. Então, enfim, eu tenho muita coisa que ele falou, né? Então, eu vou escrever no meu TCC, né? E TCC é o trabalho de conclusão de curso, do curso de pedagogia que eu estou pelejando para terminar. E é isso. Essa história do calendário eu queria negritar, tá? Porque parece até que tinha vários. Foi uma história em um ano, em 96. Foi o segundo ano da Escola José Mendes, né? Aí na época a Giovanni era diretora, e aí a gente tinha criado, né, o calendário diferenciado, que é um dos marcos, né, de ser diferente, né? Foi o calendário específico, que vai ser na época da festa de agosto. Né? E aí quando a gestão municipal muda, né, em 97, eles não quiseram de forma alguma que esse calendário, aí bateram o pé e o calendário tinha que ser em junho, de acordo da cidade e no geral, né, tem que ser o padrão mesmo. E a gente, eu e uma outra professora, que não mora aqui, mas na época ela morava aqui, que é de Salgueiro hoje, a gente disse, não vamos fazer dessa forma, porque não existe aula em agosto, né, na escola. A aula é na rua, os alunos vão atrás da banda de pipa, né? E aí assim, a novena acontece, né, o parque chega, então todo mundo é um outro clima, né? Um aprendizado diferente. Então a gente vai, todo mundo, né, liberar os alunos. E aí, né, tiveram 2 recessos, porque a gente teve em julho e em agosto também a gente deu recesso, mas isso foi 2 professoras, né? E aí no mesmo ano, no final do ano, a gente recebe um comunicado da secretaria dizendo que era possível, né? Porque a LDB, a gente sabia que já tinha LDB, e isso era uma questão que era legal, né? Que a gente podia, né, fazer diferente. E aí, no mesmo ano, eles mandaram dizer que já podia, porque a LDB dava condições, né, dava direito de ser assim. Então, essa história foi nesse ano. Né? E aí, até hoje, a gente vivencia esse calendário diferente, né? Que é uma briga ainda. Até hoje a gente briga, né? Esse ano mesmo a gente faz o calendário, mandamos para lá, para ser impresso na gráfica. Quando veio todo mudado, né? E o que é que a gente faz? Não, a gente muda aqui, não nem de ser mais nada, mudamos, mas a gente vai vivenciar do jeito que é a comunidade que, né? Eu acho assim que o diferente é isso, ser diferente, né? É fazer de acordo com o que só afirmando o que o já falou, de acordo com o que a comunidade deseja, anseia, com o que é real, né? Que tem significado para a vida das pessoas aqui, né? Então, esse diagnóstico que a gente fez não foi por acaso, lógico, foi exatamente isso, para a gente fazer o mais aproximado possível do que a comunidade pensa que essa escola deva acontecer, né? Então, a gente tem tentado fazer, né, dar conta da missão da QCC também, que é a associação que rege todo o território, né? E também, né, através desse diagnóstico que tem muito a ver com o que a gente pensa para, né, a comunidade, através do que já foi elaborado, os documentos, né, do estatuto, enfim, de outros marcos legais. Então, assim, né, fazer diferente, eu acho que é isso, né? Fazer o que aconteceu hoje, né, por exemplo, fazer um seminário de agroecologia, para dizer que a gente tem que pensar diferente a questão da agricultura, do plantio, fazer uma horta no quintal da escola, né, que o aluno possa fazer na sua casa, para dizer que aquilo ali, né, tem que ter uma vida mais saudável, né, fazer com que eles próprios construam seus livros, contem sua história. Então, acho que fazer diferente, né, é isso que acontece, não todo dia, né, mas assim, pensado, planejado e né, dando conta de algumas questões que é importante para o povo. Ainda em relação ao calendário, é tão forte isso na cabeça das pessoas que, como a Márcia colocou, quem faz de um jeito, eles mudam. A gente chega aqui, eles mudam, e no papel que a gente muda na prática.
essa luta de braço constante. E para muita gente, eles acham que o marco, claro que o início do calendário diferenciado foi ligado à questão religiosa, que foi a festa de agosto, que não é só religiosa, mas é uma série de outras coisas, de outros elementos a mais. Mas assim, além de, e aí com o passar do tempo, a gente foi aperfeiçoando e foi se distanciando desse calendário dos demais calendários. E aí o nosso calendário ele é de acordo com o calendário sociocultural da comunidade. Por exemplo, dia 1º de maio é feriado nacional, para nós não é. É o dia do trabalhador. Quando somos trabalhadores, vamos trabalhar e continuamos trabalhando, porque a gente acha que tem outras datas na comunidade que são muito mais importantes para a gente celebrar do que o dia do trabalhador, enquanto os trabalhadores estão aí morrendo por descaso do poder público, né? Por descuido de muita gente. Tira dente. Aí a gente ria no dia lá. Assim, tira dente, o que é que tem a ver Tiradentes com a história de Conceição das Crioulas? Quando a gente sabe que a história oficial endeusa Tiradentes, mas a gente sabe que ele foi um grande massacrador da população brasileira. Então a gente não celebra Tiradentes. Tiradentes ele é um cara que tirou dente de quem quer que seja. Mas, e assim são outras questões, né? Outras questões que para a gente vai além do recesso. A gente tenta aproximar o mais da forma melhor possível da realidade, da história da comunidade. Vamos celebrar, o quê? O que é importante para a gente. E aí, voltando na questão dos espaços, que o Lurdinha falava, dos espaços, e assim, eu lembro de uma experiência que eu venci o ano passado com a turma de Celso. A gente foi visitar a Pedra Preta. E as crianças, todas elas já tinham ido em outros momentos, com outras finalidades, com outras professoras. Mas eles dão uma aula do que é aquele lugar pra gente. Eu não tinha ido, já tinha ido até perto, mas não tinha subido no alto, assim. E eles falavam, cada detalhe, cada marca tem um significado, e eles falam isso com tanta verdade, que a gente sai de lá acreditando. Eles me mostraram lá o pé de Deus, o pé do dragão, e eles mostram, aqui é o pé de Deus, aqui era Deus quando era pequeno, isso aqui ficou o rastro dele. Então assim, mas eles falam com tanta verdade que a gente também sai de lá acreditando que ali é verdade, embora a gente saiba que não é. Mas assim, eles conhecem muito, e é por conta disso, da gente entender que a educação não é só entre quatro paredes, eles precisam conhecer. E eles só defendem essa história porque eles escutaram, as pessoas mais velhas acreditam, contaram para eles acreditando e eles continuam acreditando realmente naquela história. Então, eu acho bastante significativa essa história da gente conhecer outros espaços, que as crianças conheçam, que a gente faça isso, a gente não faz só para tirar o aluno da sala, a gente faz com um propósito. O que é que a gente quer trabalhar, o que é que a gente quer, o que é que a gente vai observar com essa ida a determinado lugar da comunidade. Então, com relação à questão do protagonismo que tem como na quarta-feira, quinta-feira, as professoras da José Nel, nós fizemos um trabalho bem interessante, que era a produção de um livro. Inicialmente, a gente, na questão do material específico, diferenciado, que a gente produz e tudo. E quando chega na hora de produzir, um choque, né? Então, nós fizemos um texto com várias páginas, e a gente tinha o compromisso de ilustrar esse livro. E a gente começou a produzir, uns não sabia desenhar, e outros não sabiam. Enfim, e a gente foi fazendo, e no final do livro a gente, eita, agora a gente já até brigar. Então, os editores agora vocês se cuidem. A gente já ficou com o compromisso de estar fazendo um outro livro, né, que pode ser usado mais tarde na escola. Enfim, então, uma atividade que a gente também saiu com o compromisso de fazer na escola com os alunos, em que é bem interessante, né? Não só a gente ler o que está escrito nos livros, mas a gente também poder produzir esse material. Leu a história, as atividades do Sítio Paulo, as pesquisas que foram feitas com as crianças, os espaços educativos, onde a criança também pode estar aprendendo. E foi bem interessante essa questão. Com relação à questão das dificuldades, a gente sabe que existe, não só nas escolas de Conceição, como nas escolas do Brasil todo, diversas, né, questões financeiras, enfim. Eu não estudei na escola José Mendes, né, fui uma das pessoas que, como dito no início,
teve que sair para estudar. Mas eu estou na José Mendes, eu digo estou porque eu estou na José Mendes, nem estou na José Mendes desde de 2002. Quando eu cheguei, a gente também enfrentava essa dificuldade. E às vezes as pessoas não acreditam, porque também era novo, né? Enfim. E não acreditar, às vezes dizer, não, mas professora, tudo está aqui, e será que elas vão dar conta? Enfim, então a gente enfrentou alguma dessas dificuldades. E hoje a gente se sente feliz, né? Das pessoas poderem acreditar no trabalho da gente, né? Das pesquisas, das crianças poderem estar aprendendo. E é uma coisa que deixa a gente bastante, né, com compromisso de melhorar cada vez mais. Né? Ainda não estamos no perfil que a gente precisa estar, mas eu acredito que a gente faz um trabalho que contribui muito com as pessoas da comunidade. E hoje eu estou diretora adjunta na escola professora Rosa Doralina. A gente sabe que é um compromisso muito grande. A primeira escola de ensino médio, escola quilombola de ensino médio do Brasil. Na prática, né, ela é tratada pelos gestores estaduais como outra escola qualquer, né, apesar de ter um recurso que é específico, mas o diferencial a gente tem de fazer na prática. Infelizmente a gente ainda não dá conta da questão, não temos ainda documentos específicos que tratam as questões específicas na rede estadual, mas o que também não adianta você ter documentos que garantam quando não acontece na prática, como a gente sabe que tem aí a Lei 10.639, que é lei, que as escolas precisam trabalhar, mas infelizmente tem escola que ainda, e a gente, independente da lei, a gente faz o nosso trabalho. É isso, né? A gente pode sim fazer a diferença, a gente acredita nas pessoas que estão na escola, né? Hoje tem acho que umas 4 ou 5 pessoas que foram meus alunos, minhas alunas no ensino médio, e a gente acredito que faz um bom trabalho, né? Precisa melhorar algumas coisas ainda, mas estamos aí para fazer o que for melhor para a comunidade. Eu lembro que quando a gente começou a discutir essa questão do diferente, a gente já fazia diferente, mas assim, quando a gente começou a falar desse jeito de fazer, de ocupar o espaço para divulgar a necessidade que a gente tinha de trabalhar diferente, a gente foi realizar um seminário na faculdade. A gente convidou a pessoa do Centro Luiz Freire para vir ser a palestrante nesse seminário. E as professoras da faculdade, na época, assim, teve uma que depois disso a gente tinha passado a noite sem dormir. O que era que nós, Conceição das Crioulas, estávamos fazendo com as diretrizes nacionais. A gente estava, assim, acabando, né? Como é que fica as diretrizes? Então, vamos parar as diretrizes, vocês estão desse jeito, está tirando da cabeça de vocês as coisas fazendo. Vocês esquecem que estão em Conceição, mas Conceição é Brasil, que o Brasil tem uma diretriz que precisa ser seguida. Assim, foi um impacto muito grande. E assim, historicamente a gente tem se deparado. Hoje o discurso já está mais enfraquecido. A prática ainda é cruel com a gente, mas assim, a gente já consegue falar desse fazer nosso, porque a gente não só fala, mas a gente mostra o que faz. A gente já consegue falar sem tanta rebelião como foi no começo, mas no começo era assim, era como se fosse um choque, uma ofensa às ordens da sociedade brasileira que a gente estava fazendo, que a gente estava desrespeitando, estava sendo desrespeitoso com o que as diretrizes nacionais diziam. E a gente tentava dizer. Aí outros diziam, vocês só vão estudar a Conceição, como é que vocês vão ficar tão criando gueto? Como é que vocês pensam de educar o pessoal de Conceição, estudando só a história de Conceição? E não é isso. A gente quer também estudar a Conceição, mas a gente quer muito ter outros conhecimentos. Agora a gente quer ter outros conhecimentos, não achando que aqui é inferior. A gente precisa conhecer a nossa realidade, o nosso local, a nossa história, porque ela é tão importante quanto as outras. E para nós ela é mais importante. Então, assim, esse jeito de dizer, esse jeito de fazer, quando a gente começou a dizer, foi bastante impactante e a gente encontrou muita resistência nas palavras mesmo das pessoas. Mas isso que Diva coloca ainda
infelizmente ainda é muito real hoje. É muito real quando eu coloco dessas falas de pessoas que se preocupam com a forma como a gente trata a educação de Conceição, trazendo para o seu diferencial. E aí eu digo isso por ser um exemplo vivo, e a maioria aqui, aliás, todas nós somos. Meninas, Márcia, exemplo, diretora, Diva, diretora, Célcia hoje, diretora também, e as outras que já concluíram o ensino superior e que estão hoje atuando dentro da comunidade, são provas vivas de que há ainda uma resistência de todo o público lá fora em relação à educação de Conceição. Isso a gente vivencia dia a dia na faculdade. E a faculdade, hoje, a Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, nós temos o direito, e já é uma lei, de que a educação diferenciada seja aplicada também no ensino superior. E elas já tentam fazer isso, mas de maneira muito tímida e às vezes até desrespeitosas mesmo. Às vezes a gente escuta algumas coisas na faculdade que machuca. A exemplo, por exemplo, que o alunado de Conceição, principalmente nós que estamos mais envolvidas na luta, a gente quando concorda com uma coisa a gente fala, mas quando discorda a gente também fala e coloca o porquê da discordância. E aí na faculdade isso hoje para a gente ainda é muito ruim. Assim, se vê como, ela sabe tudo, quer saber mais que todo mundo. Ou isso está errado, isso aqui é vivenciado lá, não faz parte do nosso mundo. E aí não é isso que a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar que a educação de Conceição é uma educação diferenciada, que a gente quer viver ela nos outros quilombos, de acordo com a sua realidade, mas quer também que os outros nos respeitem e que a educação quilombola seja uma educação como as outras são, com direitos e deveres, né? E aí eu acho que Conceição está hoje de parabéns, porque se a gente pegar todos esses elementos que já foram colocados e a gente analisar, Conceição está anos-luzes de diferença e a gente pode visualizar isso no nosso dia a dia. A maioria do nosso quadro hoje é de Conceição das Crioulas. Desde auxiliar de serviços gerais, que hoje não é mais auxiliar, né, Diva? Tem outro nome, é técnico. Isso mesmo. A direção de escola, professores, todo mundo, todo o quadro hoje é local. Se contam as pessoas que não é de Conceição. Ou nós não temos mais. Acho que nós só temos hoje na área da saúde profissionais que não é de Conceição. Mas hoje na faculdade já tem uma disciplina que é Educação em Comunidades Quilombolas. Mas quando eu estava lá na minha sala, quem dava aula era eu, Jean. Que bom, né? Que bom. A professora sentava, aí sentava e ficava. Cadê as meninas de Conceição? Cadê as meninas de Conceição? E a gente demorava para ir para a sala, porque a gente sabia que ela ia precisar da gente. Né? E quando a gente entrava, chegou as meninas de Conceição. Para dar aula. Aí nós cansou de dar aula no lugar da professora, mas o salário era dela. Agora eu tenho uma. Isso eu nunca falo. Na minha Na minha sala, no mesmo caso de pena, continuando, né, eu cheguei a discutir mesmo com a professora porque ela trouxe uma apostila e passou, só eram o quê? Aproximadamente 20 aulas no semestre. Não chegava a isso não. E ela trouxe uma apostila que falava da África, da história da África, dos elefantes, do Rio Nilo. E passou umas 4 aulas nisso. Eu disse, professora, quando é que vai chegar em Conceição? Vai chegar, não dá tempo, não quer entrar na África. E quando conhece
Não ia chegar. Tipo, sabe, como é que vai chegar a Conceição? Porque eu tô agoniada, olha, eu tô bem pequenininha nessa porta. Aí assim, aí a partir daí eu tive a iniciativa mesmo de estar levando, levei banners, levei materiais, fiz exposição, né, na sala, houve seminários também puxados para a gente, mas eram todas as aulas. Né? A professora já tem bem 100 anos, eu acho, já tem serviço sem idade. E assim, ela já estava cansada mesmo, e aí a gente entendeu que tinham colocado ela também, porque ela era preta também, era negra, né? A professora, com essas características que eu disse, aí era negra. E respondeu, por que ela está com essa disciplina? Pronto, e a partir desse momento a gente começou a levar mesmo material, presenteei ela com aquele livrozinho, todo mundo conhece, de orientações, das orientações. Dei de presente para ela começou a tirar cópia do livro para levar. Fiz a exposição no outro momento com os banners e olhares cruzados, que é esse projeto que a gente está desenvolvendo hoje aqui. Pronto, e outras coisas que a gente sempre ia levando, porque era um pouco tempo e eu estava vendo que minhas colegas não iam saber a gente conversou, mas só que a minha fala é bem rapidinho aqui na questão que o Manuel colocou. Eu tenho uma mania de pensar e dizer as coisas. Eu ficava só dizendo, essa professora, ela está nessa disciplina porque ela é preta. Só por isso. Que nada impede de ser preto ou branco, tem que saber. Mas o pior é que ela nem quer, nem sabe, nem quer saber. As diretrizes, ela chama aquela coisa lá de Conceição, porque as diretrizes que são nacionais, aí ela chama aquele negócio que aprovaram agora, aquela coisa lá de Conceição. Quer dizer, ela não tem preparo nenhum, e aí eu ficava só dizendo isso, todo canto eu falava isso. Quando eu um belo dia me chamaram no seminário, por nem que chegar lá e disseram que foi por isso mesmo, naquele seminário que foi. Aí quando eu vou para algum seminário lá, eu faço questão de dizer do sofrimento que eu vivi na faculdade e tal. E aí elas terminaram dizendo, tudo que eu vivia dizendo fora, elas confirmaram que ela está lá só porque nada mais justo do que ser uma professora preta. As disciplinas, os conteúdos das disciplinas, em todas as disciplinas da faculdade, quando eu cursei os 4 anos lá, eu nunca peguei um tema específico. Porque os específicos para negro é marginal. Eu digo, eu não. Eu quero educação especial, ou me dê qualquer coisa, só não quero isso aí. Porque é para falar da relação étnica, da preconceito, do racismo, é marginal. Eu digo, não, eu não. Mas é isso mesmo. Os outros iam pesquisar e iam apresentar do jeito deles. Aí, na hora de socializar, eu fazia as intervenções. Mas para pesquisa, eu nunca participei. Mas é isso mesmo. Quando vai se falar de educação diferenciada ou de religiões de matriz africana ou de alguma coisa que se remeta a preto, a negro, eles escolhem a dedo alguém de Conceição. Se não tiver, eu fico imaginando como é nas salas que não tem ninguém de Conceição. Eu acho que o assunto pode ser branco. E aí, uma outra coisa que eu ia colocar era que é interessante a gente ressaltar que Conceição hoje está nesse nível a partir principalmente da existência da escola José Mendes, de 95, e também veio reforçar mais ainda a partir da fundação da AQCC em 2000, e com a criação das comissões temáticas, que veio a Comissão de Educação, puxando toda essa discussão sobre a história da educação diferenciada, que junto com a coordenação estadual produziu a Carta de Princípios, e aí que deu fundamento às diretrizes, né? A nossa inclusão nas diretrizes nacionais. E eu acho que, de certa forma, Conceição tem puxado a discussão da educação diferenciada em todo o Brasil. É uma discussão nacional, mas que quem puxa é Conceição. Por
que poderia eu dizer depois de tudo isso? Fui pra casa dormir. Eles cortam e emendam. É porque o Rose falou nas comissões temáticas e o que eu vou falar tem um pouquinho a ver com o que o Rose falou. Então deixa eu emendar logo. Mas para isso eu tenho que voltar lá do início. Eu tenho que fazer um brevezinho histórico. Depois vocês cortam como você viu. Diva começou a fala dela lá, ela dizendo assim, que já se fazia educação quilombola, só que não com termo e nem com os termos intercultural, diferenciado, específica. Mas quando eu estudei lá de primeira a quarta série com Diva, eu consigo fazer esse paralelo porque eu estudei primeira a quarta série com Diva, de quinta a oitava na escola da cidade, com Diva aqui na zona rural, aqui em Conceição, de quinta a oitava na cidade, primeiro ano e o segundo ano também na cidade e o terceiro ano novamente aqui. Que aspectos foram relevantes? De primeira a quarta série, eu consigo até hoje lembrar várias coisas, vários aspectos que tornavam essa educação já diferenciada. Essa educação já com aspectos quilombolas que hoje a gente encontra nas diretrizes. E aí em outros momentos eu disse a Diva, naquele tempo, tu já fazia educação diferenciada, tu já fazia educação quilombola. Só não se usava esses termos de hoje que a gente estudou e a gente viu que tem que se dar nome às coisas. Quando eu estudei na escola da cidade, e aí é onde tem muito contraste, muita diferença. Porque o estudo eu defino de forma mecanizada. Aquele estudo que você pega um livro ou que alguém repassa e só repassa. Não tem o intercâmbio, não tem aquela questão do aprendizado, não tem aquela questão de o professor vir repassar e você poder repassar também o que você sabe, porque a gente sabe que ninguém é um papel em branco. O estudante, quando ele chega em sala de aula, ele já vem com alguma coisa consigo. E aí a diferença que eu vejo nessa questão é que quando a gente podia criar, a gente podia dar opinião, a gente inventava, a gente transformava, a gente revirava a sala de aula. E aí a gente viajava, a gente fazia intercâmbio, já fazia intercâmbio sim, porque a gente fazia intercâmbio com as outras escolas de lá, fazia intercâmbio aqui em Conceição e ainda ia para a cidade. E naqueles espaços era muito limitado, a gente não tinha esses espaços de criação, esses espaços de enfim, sair do quadrado da sala de aula. E aí, voltando novamente para Conceição, que foi 2005 a 2006, que aí foi quando eu casei de fazer o ensino médio aqui, o terceiro concluí aqui, me deparei novamente com esse universo. Na escola professor Zé Mendes, já tinha esse processo de ter professores da comunidade e outros não, acho que a maioria ainda era de fora, ao menos a minha turma, dos que eu me lembro, a maioria ainda era de fora. Tínhamos Célcia, que já era professora aqui na comunidade, tínhamos Andrelino, mas os outros que eu me lembro ainda eram professores de fora. E aí, oi? Mas na minha turma, estou falando na questão da minha turma, eu só tinha, enquanto professores da comunidade, Célcia e Andrelino e Gilson Santos, que trabalhava aqui, mas que não era da comunidade. Então, só tinha eles dois mesmo. E aí eu me encontro novamente com esse universo, não só de repasse, mas de troca, mas da gente poder falar, da gente poder se expressar, da gente ouvir e ser ouvido também. E aí eu lembro que nesse tempo, já por influência da AQCC e as comissões, eles falavam, e eu lembro de Célcia, que falavam da gente também participar das reuniões da associação, o que é incentivado até hoje e reforçado. E
a gente traz os estudantes para participar dos seminários que a QCC promove. E aí, nesses convites, que às vezes a gente diz as coisas em sala de aula e pensa que o estudante não está prestando atenção, e aí eu comecei a participar de uma das comissões da QCC, naquele tempo da Comissão de Juventude. E aí eles não sabiam o que estavam fazendo naquele tempo, porque eles começaram a incentivar a gente a participar das atividades, a gente começou a participar, e no meu caso eu gostei de participar, eu gostava de participar, e aí começou as discussões. A gente, naquele tempo, a Comissão de Juventude, ela era uma comissão forte, e que a gente ia para reuniões para debater sobre todas as temáticas, e aí a gente debatia sobre tudo, território, educação, a questão de gênero. E na questão da educação, a gente uma vez teve um embate muito forte. Eu acho que às vezes algumas das meninas até aqui ainda lembram. Porque que a questão de trabalhar com as coisas da comunidade, que já era feito, e aí eu lembro que teve até uma pessoa que disse, talvez um dia você vai estar em sala de aula, e aí eu quero ver o que você vai fazer referente a isso. E eu nunca me esqueci dessa frase. Porque foi uma liderança que falou, e aí a gente questionava a questão de trabalhar com vídeos que eram produzidos pelos crioulas e todos os aspectos da comunidade, que já era feito, e aí nas nossas discussões a gente também cobrava isso, na questão educacional. E aí, passando essa fase, cá estou eu em sala de aula hoje. E aí, esse relato eu conto muito forte. Quando a participação das meninas, todos aqui, inclusive o pessoal de Portugal, foram meus professores e professoras, porque na escola também, Paiva tem nome, quem é de Portugal não sabe não. Mas na escola também, com a história dos indígenas e dos portugueses e dos africanos, eu aprendi a ter aversão aos portugueses. E Paiva é de Portugal, é português. Não é Paiva, mas eu não consegui entender como era que pessoas eram capazes de fazer o que eles faziam com outras pessoas que eram seres humanos igualmente. E por que eram tratados tão diferenciados? E é a questão da escravidão, da escravidão indígena, da escravidão do povo africano. E aí a gente também aprende a ter aversão a essas coisas, a essas pessoas também. A gente não é ensinado a isso, mas da forma que a gente é levado, e aí o ser humano é composto de emoções, e aí cada um entende da forma, cada um interpreta da forma que é. E aí, óbvio que em todas as discussões políticas eu aprendi que aquela época passou, que há novas reconstruções, as coisas mudam, se modificam, e que o fato de eu também tratar as pessoas da forma, ou pensar que as pessoas devem ser, os portugueses, como os meninos de Portugal, deveriam ser tratados de forma diferente por esse fato anterior, eu estaria também cometendo o mesmo erro. Não teria igual, só não teria a questão da escravidão, mas o mesmo sentimento. E aí consegui mudar. E aí não é com vocês não, viu? mas isso leva aí. E aí, em toda essa questão de dizer que o que é que estão fazendo com a LDB, o que é LDB, como é o povo de Conceição quer mudar a LDB, e aí na faculdade a gente ouve muita coisa. Na faculdade a gente aprende muita coisa. E aprende, inclusive, que o povo de Conceição quer ter mais direito que as outras pessoas. Que o povo de Conceição se acha no direito de querer mais do que os outros. Mas ninguém diz que o povo de Conceição, em um determinado tempo, andava de cabeça baixa por não ter nenhum direito. Por ter seus direitos negados, por não ter direito à educação, por não ter direito à saúde, por não ter direito ao território, porque o território também foi tirado dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Ninguém lembra disso, só lembra que a gente é muito cheio de direito. E aí, nessa questão,
a gente ouve muito forte isso, e quando a gente vai para os embates, a gente sente novamente a questão da discriminação. E aí ninguém lembra que existe 10.639, ninguém lembra que existe, ninguém lembra lei nenhuma, só lembra essa lei, de que é como se o negro, o preto, não tivesse também o direito de cobrar os seus direitos. Como se a gente não tivesse o direito de cobrar os nossos direitos. E aí quando Diva fala da LDB, que a gente está fazendo, tentando. Não, o que a gente entende, aí eu lembro uma frase muito interessante essa questão. A lei, ela não nos define, nós é que definimos a lei. Essa frase eu aprendi numa formação aqui com os advogados, eu nunca mais esqueci essa frase. Porque quando a gente tem uma lei que ela não vem, que ela não faz o que deveria ser feito de direito, a gente pode ir contra ela, que é o caso da LDB. E aí talvez a gente nem tivesse ido contra ela, mas foi a forma que eles acharam para justificar. E aí a minha fala é muito no sentido de que na faculdade a gente ouve também, não só na faculdade, em outros espaços, que para que mesmo essa educação? Que dá resultado a educação quilombola? Não dá resultado disso. É só brigar por brigar, mas, e aí eu sempre tive a resposta para isso. Mas uma das coisas que eu vejo como resposta é que se não fosse a briga, a luta das meninas e de todo mundo, aqui de Conceição, hoje eu não estaria ocupando espaço na sala de aula. Enquanto professora, que já fui estudante, que concluí ensino médio na Escola Professor José Mendes, hoje eu não estaria. Digo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, porque ainda continuariam as escolas com as pessoas, com os professores que vinham de fora e com os professores que eu também estudei. E quando a gente luta por isso, e aí quando eu digo a gente, porque eu já me insiro nessa luta, é porque quando eu digo que eu já me insiro nessa luta, é porque é importante essa questão. É importante a gente compreender e reconhecer isso. Porque se não fosse essa luta, ainda seriam todas as outras pessoas de fora. Quando a gente defende essa ideia, não é dizendo que as outras pessoas não devem, não podem vir para cá. Mas se a gente tem pessoas, se a gente tem uma juventude que precisa ter alguma esperança de continuar na comunidade, por que a gente vai estar incentivando uma coisa, incentivando a vida de pessoas, quando na verdade a gente pode criar pessoas, formar pessoas para que elas ocupem esses espaços. Então, com isso eu digo que a educação quilombola, a educação diferenciada, ela dá resultado, ela tem resultado, ela dá frutos, não sou só eu, fruto de toda essa luta das meninas, de todo o povo de Conceição, mas temos várias outras pessoas da juventude, inclusive aquela comissão de juventude a qual me despertou para a luta, para a consciência política, e aí eu concluo meu depoimento dizendo que a gente o presente hoje é fruto do passado, e se a gente não valorizar esse passado, a gente nem tem um presente bem feito e muito menos um futuro. Porque o futuro depende também, passa também pelo conhecimento de todas essas histórias. Hoje eu estava analisando, as duas oficinas estavam acontecendo aqui. O Olhares Cruzados aqui em PET e o seminário do ENA, que era repasse do ENA Nordeste, ali no CPA. Aí eu analisava e via alunos da Rosa Doralina, alunos da José Mendes, alunos de Anel, é impossível você conviver aqui, você ver essa realidade e dizer que não existe educação quilombola em Conceição das Crioulas, que não existe educação diferenciada em Conceição das Crioulas, porque o público dessas duas oficinas era os estudantes das escolas quilombolas aqui do território, era aluno da Paula também, que eu esqueci, mas era público das escolas nossas. E o que é que eles estavam fazendo? Aprendendo que a educação não se constrói, não se consolida apenas
naquele quadrado, onde quando eu estudava em Salgueiro eu me sentia totalmente limitada. Porque eu imagino que o papel do professor, do educador principalmente, é dar possibilidades, é criar possibilidades para os nossos educandos. E só para fechar, só para concluir uma fala de uma visão da pessoa de fora. Eu, a semana passada, convidei uma colaboradora nossa, uma parceira nossa, para ir na sala que ela estava trabalhando, para dar uma palestra sobre, juntamente com a liderança daqui da comunidade, a Maria, para falar sobre ervas medicinais. Era conhecimento técnico com conhecimento popular. E aí, quando ela começou a perguntar as plantas medicinais para os alunos, para os estudantes, eles começaram. E aí todos, sem exceção, disseram uma e repetiram mais uma, e o quadro encheu, e ela não ficou sem espaço. Eu não sabia, eu pensei que eu ia sair daqui sem resposta referente a isso. Porque eu tenho certeza, se eu fosse realizar esse mesmo trabalho em uma escola da cidade, eu não ia ter a mesma resposta que eu tive aqui. E aí foi quando eu disse a ela, tudo isso aí não é por acaso, não. É a vivência dos aprendizados que a gente tem dentro e fora da sala de aula, dentro das quatro paredes. E aí, a gente conversou sobre isso, foi muito interessante, é muito interessante. Por isso é que é apaixonante trabalhar em Conceição e viver em Conceição das Crioulas, para que eu não saia nunca daqui. Vixe, Fabiana, e agora? Não, ela diz tudo, porque pegou tudo, por isso que ela deixou eu falar. Não, assim, só para dizer que essa história, eu acho assim, que é uma história grande, se a gente for ver, né, historizar tudo em pouco tempo. É muito pouco tempo, eu acho. Quando o povo todo mundo pergunta, eu acho que todas essas palavras já disse. E Conceição, como é? Como é que surgiu essa história, esse desenvolvimento, essa coisa toda? Para mim, para muita gente, eu acho que todo mundo é um marco, é a escola. É a escola Professor José Mendes. Vai fazer no dia 15 desse mês que vem, vai fazer 19 anos, do ano que vem 20 anos. Então, são 19 anos de história, né, dessa revolução toda. A Giovanni até disse, né, no TCC de Giovanni, na tese dela, mestrado. É uma revolução, a educação é uma revolução, ela transforma. Então, a gente diz isso, parece até um chavão todo dia, né? Mas se a gente for ver no miudinho, no fazer mesmo, tem altos frutos, né? Tá? E a Dalmi, que é da primeira turma, né? Fabiana, que é já das turmas mais... Eu, infelizmente, não tive o privilégio de estudar na escola, né? Mas, assim, fui também uma das primeiras professoras, então acho que Giovanni tem uma coisa muito importante. Aí não pode falar da educação sem falar da história que Giovanni... Giovanni hoje está em Brasília, né? A gente está todo mundo aqui contando uma história e as coisas estão acontecendo, né? A gente, antes da Mendes, tinha a escola do fazendeiro, né? Fazendeiro por muito tempo, que tinha a escola mais velha do distrito, né, de Salgueiro. Acho que hoje tem uns 70 anos já, né? Então, e aí? Não andou, né? Porque era isso que digo disso, tem a escola para ensinar, para votar no que eles queriam, né? E aí, assim, acho que às vezes a gente não se dá conta. Então, num momento como esse, acho que a gente fica com os pés mais no chão, né? Se dá conta de realmente o que a gente vem fazendo. Né? E é da nossa responsabilidade, né? Com essa educação diferente, essa educação específica, intercultural, porque aqui a gente convive com outras culturas, com outros povos, com outras etnias, né? Dentro da própria escola. Eu acho que é isso, né? Tem todo esse nome, esses nomes que a gente dá para essa educação, né? Que ela acontece, né? Então, é uma vivência da comunidade com, né? E aí, assim, os professores precisam ser daqui. Os professores precisam não ser daqui, mas viver a comunidade, né? Não só estar aqui, mas viver tudo isso desse movimento que acontece aqui, né? Para poder, no dia a dia, né, dar conta de todas as ações que vêm sendo desenvolvidas, né, no dia a dia da escola. Bom, eu, enquanto quilombola aqui de Conceição das Crioulas e
afirmo e reafirmo que acredito que nós, enquanto educadoras sociais ou de sala de aula, que acaba sendo todo mundo educador social, eu acredito que nós estamos no caminho certo. E aí é uma pena que, infelizmente, a gente ainda se depara com a realidade de que a nossa juventude tem que se fazer aqui e ir para o mercado externo. Enquanto que a gente gostaria que a juventude se fizesse aqui, se formasse aqui e aqui conseguisse transmitir seus conhecimentos, trabalhar em harmonia com a comunidade e sobreviver. Mas infelizmente a gente ainda tem muito êxodo da nossa juventude, por falta de políticas que garantam a nossa sobrevivência na comunidade. Sim. Márcia disse que foi rápido e eu concordo, né? Na Bravina de Simão, em 2007, tinha uma professora da comunidade ou duas professoras e que era manipulada por os outros que chegavam. Né? E aí, quando a gente chegou lá, a escola era chamada de escola isolada e tinha um projeto político-pedagógico para todas as escolas do município de Salgueiro, que era a escola do campo, que eles chamam, né? Então, como a escola era multisseriada, é uma escola multisseriada, então era um projeto político-pedagógico para todas as escolas do campo. Aí, quando eu cheguei lá, foi a primeira coisa que eu observei. Como é esse projeto político-pedagógico? Não, o projeto político-pedagógico é para todas as escolas do distrito, do município. Eu digo, gente, como? Se as realidades são diferentes. Então, foi o primeiro desafio, foi desagarrar desse projeto político-pedagógico. O outro era o currículo, que era um também para as escolas multisseriadas do município, porque era a escola multisseriada, era a escola do campo, era a escola isolada, essas 16 escolas. Né? E aí, a outra coisa era a coordenação, a gestão, tudo da escola ser feito por as pessoas da secretaria. Quando dava certo chegar, chegava. Quando não dava, nós professores íamos para casa, né? Porque